Olá, olá! Bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar sobre como atingir seus primeiros 5K com aulas online e vamos falar 3 tópicos essenciais para isso. Bom, beleza, vamos lá, eu vou começar aqui os tópicos, vocês podem interagindo comigo, dando a opinião de vocês aí, vendo se é isso mesmo, falando, trazendo alguma situação e vamos nessa. Então tá bom, vamos falar aqui então, queria deixar claro que a gente vai falar aqui de aula VIP, tá bom? Porque aula, deixa eu só ver aqui o negócio. Aí. Voltei. Então, a gente vai falar aqui sobre aulas VIP, tá bom? Então a gente vai falar no formato de aula 1 para 1, porque aula em grupo é outra coisa, outro formato, outras técnicas, outro tudo. Então aqui a gente vai falar de aulas VIP, sempre falando do aluno 1 para 1, tá bom? Daquela aula que a gente faz você e o aluno. Beleza, então tá, nosso primeiro tópico aqui que eu quero falar. Oi, eu não sei o nome, porque quando fica tudo junto assim eu não consigo ver. Boa tarde, sua live não é disponibilizada no YouTube também? Então ela vai pro YouTube. Eu nunca fiz live no YouTube, já recebi essa sugestão. Eu tenho que ver lá como é que é, não sei se é só ligar, mas ela vai pro YouTube, tá? Depois que editar, ela vai pro YouTube, mas normalmente leva aí alguns dias. Às vezes é rápido, às vezes não é, né? Enfim. Mas ela vai subir pra lá também. Eu vou subir pro YouTube, tá bom? Então tá, primeiro tópico é a primeira coisa que as pessoas perguntam, tipo, meu Deus, Amanda, o que eu faço? Quanto que eu cobro pelas minhas aulas e como é que eu faço pra fazer pacote de aulas? Então, né, se a pessoa quer fazer mais aulas, menos aulas, o que eu faço? Gente, a aula eu sempre recomendo que você não cobre menos do que R$50 por hora, tá? Porque mesmo que você seja iniciante, que não tenha anos de experiência, aceso, né? Então, assim, recomendo que você cobre pelo menos R$50 a hora, tá bom? Esse é o piso. E o que acontece? Eu tô aqui porque eu tenho vários tópicos, tá? Que eu anotei, marquei pra gente estudar. O que acontece? Os R$50, eu vou explicar pra vocês em breve porque fica chegando mensagem. Por que você não vai cobrar tão barato? Mas olha só, R$50, eu já quero que você coloque isso na sua cabeça. Cara, R$50 no mínimo, R$50. R$50 no mínimo, tá? Por quê? Porque você tem o conteúdo, você tem o poder da relação. Então veja bem, você vai cobrar baseado em 4 fatores. Então, primeiro, custos que te capacitem. Claro, quanto mais custos você tem, mais você vai subir esse valor, né? Se você está formado na área, se você tem curso fora do país, se você tem curso no país também, já conta. Então, quanto mais custo você tiver, mais você vai aumentar esse valor. Mas ele vai começar em 50 sempre. O segundo fator é o seu tempo de experiência. Então, se você tem 1 ano, 3, 5, 10 anos, e mesmo no offline, tá? Porque aqui a gente fala muito de dar aula online, mas mesmo se a sua experiência é no presencial, também conta. Isso já conta porque você tem a experiência da sala de aula, né? Da didática, da dificuldade dos alunos. Então, isso também conta. A experiência fora da sala de aula. E sempre. Isso para subir de 50. O terceiro tópico que a gente tem é a transformação que você causa na vida do aluno. Esse é um ponto muito importante, porque esse aqui é o primordial pra gente não cobrar menos do que 50. Porque a gente tô falando aqui, vocês me falam se tiver algum problema com o áudio, tá? Porque, deixa eu ver se deu um probleminha, mas então ok. Se tiver tudo certo, vou continuar. Então tá, esse é o ponto primordial pra você não cobrar menos do que 50. Mesmo se você não tiver a experiência ainda, mesmo se você não tem vários cursos que te capacitem. Por quê? Porque a transformação que você causa, ela vale dinheiro. O que você faz na vida do aluno, o que o aluno vai alcançar por causa de você, do seu trabalho, do seu tempo, tem um valor. E esse valor não é para ser R$20 a hora-aula, porque não é essa transformação que vale. A transformação, inclusive, ela vale muito mais do que isso, mas é claro que a gente sabe que também não dá, dentro de uma realidade, pra gente sair cobrando 150, 200, 300 por hora, logo de cara, pelo menos. Então você tem que lembrar que a transformação que você causa. Eu vejo muito nas pessoas que vão começar a dar aula, ou às vezes que já começou, ou às vezes as pessoas têm muito tempo de carreira, mas pensam, poxa, mas eu acho inglês super fácil, eu não tenho dificuldade, eu aprendi sozinho, ou poxa, eu aprendi ouvindo música, assistindo série, depois é que eu fui estudar e tal. E a pessoa acha que aquilo é ok, que é fácil, porque pra ela é fácil e tal. E aí ela tem uma tendência a desvalorizar, né? A diminuir o trabalho dela. Então, você tem a tendência a diminuir o seu trabalho. Será que isso acontece com você? Porque pra você é fácil.
Às vezes, de repente, foi até meio difícil antes, não sei, no começo, mas de repente, em algum momento ficou fácil. Se você quer vender isso hoje, se você quer dar aulas disso, hoje você já gosta, né? Imagina que você não tá escolhendo vir pra uma carreira que você detesta. Tô supondo aqui. Então, a gente não pode cair nessa armadilha de, mas eu vou cobrar barato porque pra mim foi mó simples, é mó fácil. Eu só vou aqui. Não é isso, gente. Não é esse o ponto. Se pra você é fácil, se pra você é fácil, que bom. Se pra gente ficou fácil, que bom. Pra maioria esmagadora das pessoas não é fácil. E mesmo que o idioma em si, né? No caso, por exemplo, o inglês, porque vai que você dá aula de outra coisa aí. Daí eu já tive mentorado que dá aula de alemão. Então, assim, né? Um pouquinho mais difícil, eu acho. E aí, mesmo que o idioma, o inglês, ele é mais simples do que o português, por exemplo. Né? Então, falando em questão verbal, em vocabulário, o inglês, ele é mais simples. E aí, por mais que ele seja mais simples, você não vai desmerecer isso. Você tem que entender que o mais difícil das pessoas não é nem o aprender o idioma, uma vez que ele é até mais simples do que o nosso. O desafio das pessoas é a constância. Você já passou por essa constância. E às vezes você esquece a dificuldade que foi, ou às vezes não era difícil porque talvez pra você era legal, né, estudar aquilo. Então, a constância é o desafio das pessoas. Não é nem o idioma só. Então, quem que ajuda muito na constância? Você, o professor. Porque aplicativo, site para você fazer aula online, você assistir 500 aulas por semana se você quiser. YouTube, hoje você tem 1 milhão de conteúdos que as pessoas acessam e elas conseguem assistir sozinhas. Elas não precisam do professor para isso. Então o professor é um grande fator para acelerar aquele aprendizado e para fazer a constância acontecer, que é o segredo da fluência, né, do falar o idioma, que é o que as pessoas querem. Então, você não pode desmerecer esse ponto. Então, o terceiro ponto, que é a transformação que você causa na vida do aluno, ele é o terceiro fator para você precificar a sua hora e para você não cobrar menos do que R$50, mesmo quando você não tem muita experiência, porque você tem o conhecimento. Você tem o conteúdo que o aluno quer, que ele precisa. E é você o meio para ele atingir o objetivo dele. Então, o terceiro fator é esse. O nosso quarto fator é o seu tempo fora de sala de aula. É um erro comum as pessoas acharem que contarem com o tempo da aula, né? Só. Então, só quem para preparar a aula mesmo sabe que a gente leva horas preparando a aula. E aí você quer oferecer uma aula de qualidade, e aí você pede para o aluno fazer um texto e você tem que corrigir. E aí você pede, aí o aluno vem com uma dúvida e você de repente não tem certeza, vai dar uma pesquisada. E aí você quer trazer um item a mais porque ele perguntou aquilo dali. E aí você tá usando seu tempo fora de sala de aula. E é muito tempo. Não é 20 minutinhos, 10 minutinhos, meia hora. É muito tempo. Sem falar no tempo de capacitação, no tempo que você estuda, que você para ler, para absorver aquele conteúdo, ou que você vai fazer uma indicação, vai procurar uma indicação que você quer fazer para o aluno de um podcast, de uma série, de um vídeo no YouTube, para poder ele se interessar, para você não passar um vídeo que ele vai falar, nossa, Deus me livre de ver esse vídeo. Então você vai pegar e vai fazer tudo isso fora do seu tempo de sala. Então você tem que levar isso em consideração. É claro que a gente não consegue cobrar as horas, né, vezes o tempo que a gente passa produzindo fora do tempo de sala, mas você tem que lembrar que existe esse tempo fora de sala de aula. Por isso, não desvalorizar o seu preço. Por isso, você vai cobrar, no mínimo, R$50 a hora aula. Eu tô falando de R$50 a hora aula aqui. A gente vai chegar em breve na questão dos pacotes. Então, R$50 a hora aula é sempre no mínimo. Não existe cobrar menos do que isso. Quando a gente for montar pacote, a gente vai montar pacote pra cima desse valor. E aí eu queria comentar também, que eu anotei aqui, que é o que acontece quando você cobra barato demais. Porque as pessoas pensam que não tem muito problema. Mas eu tô só começando. Mas é pra minha prima. Mas é uma amiga minha. Mas eu quero só treinar com ela. Mas eu quero... Gente, qualquer desculpa que você der é desculpa. Qualquer preço que você cobrar barato demais vai te trazer problemas. Não, mas eu vou começar cobrando 20 porque eu quero atrair aluno. Você vai atrair aluno ruim. Você vai atrair aluno folgado. Você vai atrair aluno que não valoriza o seu trabalho. É isso que você vai atrair. É possível no planeta que você tenha um aluno que paga barato e valoriza o seu trabalho? É possível no planeta, né? Porque tem sempre alguém que é especial. Mas não é essa a regra, tá? Então é o seguinte. Primeiro problema que eu quero colocar aqui. Quando você cobra barato demais, você desvaloriza o seu trabalho. Lógico. E o seu tempo. É lógico. Quando você vai numa loja que um trem custa R$100 e o outro trem custa 1.000, você fala, cara, o de 1.000 é melhor. Automaticamente você pensa isso. Depois é que você vai pensar, mas será que eu tô pagando 1.000 é pela marca? Será que é pelo status? Será que é não sei o quê? Aí você pode analisar, dependendo de como é que você é, se você é mão aberta, mão fechada.
Mas quando você fala de carro, você tem um carro de 60 mil, hoje não tem mais carro de 30, né? Você tem um carro de 60 mil e você tem um carro de 200 mil. Qual que é melhor? Gente, o de 200 mil? Sim. Pode, vai ter gente que vai falar, poxa, mas 60 mil te leva do mesmo jeito do que o de 200 mil. Uma ova. Ele não te leva do mesmo jeito, ele também te leva. Mas ele não te leva confortavelmente, do jeito com estofadinho quente, com um capozinho especial, com não sei o quê. Aí, claro que vai ter gente que vai achar que aquilo vale e que aquilo não vale. O que eu tô falando é, automaticamente, quando você vê dois produtos com preços diferentes, você julga que o mais caro é melhor. Depois que você vai parar para analisar, é que você vê o que você acha que vale a pena e tal. Mas sempre tem alguma coisa, por mais que não seja o carro ou o item do shopping, sempre tem alguma coisa que você gosta de investir mais dinheiro, né? Então sempre tem alguma coisa que a gente quer ter o melhor daquilo. E aí a mesma ideia com o professor. Se tem um que tá cobrando 50 e um que tá cobrando 100, você vai falar, pô, esse que tá cobrando 100 aqui deve ter um pouco mais de segurança no trabalho dele. Deve saber que a aula dele tá um pouco melhor, porque ele tá cobrando 100, o de 50 até 50. Mas se tu acha um comprando 20, você vai falar assim, bicho, esse de 20 aqui, a menos que você não tenha dinheiro mesmo, não seja nenhum tipo de prioridade pra você e você não tem como pagar mais do que 20, pode ser que você pegue o de 20. Mas se você pensar mais um pouquinho, forçado aqui, forçado ali, tirar uma pizza do final de semana, você vai falar, pô, vou pagar o de 50. Ou vou tentar pagar o de 100, porque você imagina que vai ser melhor, né? Tirando que tem a parte de indicação, etc. Enfim. Então tá, então você desvaloriza o seu trabalho, porque as pessoas automaticamente vão julgar que você é pior do que o outro, porque você tá cobrando barato demais. Primeiro ponto. Você transparece menos autoridade, menos segurança. A pessoa vai achar que você acha que seu trabalho vale menos. Você tá cobrando 20, o outro 50, o outro 100, ela vai achar que você acha que seu trabalho vale 20. Então, seu trabalho deve ser mais ou menos mesmo. Deve ser um negocinho ali que vale 20, né? Ok. Você tem outro ponto aqui. Você atrai pessoas que também não valorizam o seu trabalho. Gente, a pessoa, ela tem que buscar o melhor. Eu penso assim, eu vou contratar um profissional, sei lá, uma pessoa que vai pintar minha parede. E aí, a pintar a parede, gente, tem o negócio do rodapé, tem o detalhe do rodapé, tem o detalhe da lâmpada, tem o detalhe do não sei o quê. Tem vários detalhes. Se um cara vai me cobrar 100 e outro vai me cobrar 500, eu vou pensar, poxa, será que esse de 100 aí não tá muito assim? Vou ver se alguém me indicou ele, pra poder ver, né, se ele faz um trabalho bem feito, se vai ficar um trabalho de qualquer jeito. Enfim, você fica mais seguro. Então a pessoa que ela procura só o mais barato, não, eu quero o mais barato. Ela não tá preocupada com qualidade, né? Ela quer o mais barato. Então, ela não vai valorizar você. Ela vai valorizar você pra quê? Se ela quer o mais barato, ela sabe, inclusive, esse é um ponto, inclusive, porque era pra ser lógico, que era pra ela saber que o mais barato era pra ser, abre aspas ali, um pior, ou um mais simples, né, ou um que oferece menos serviço. E tem muita gente que quer pagar o barato e cobrar por coisa cara, tá? Porque o que eu ouço de professor falando, nossa, mas eu fiz desconto pra pessoa e a pessoa só chega atrasada. Ou a pessoa quer remarcar uma aula que ela não tem mais direito, a pessoa me dá um bolo e ela quer remarcar essa aula. Gente, é real. Então, assim, isso acontece. A pessoa muitas vezes paga barato e quer ter o serviço bônus. Então, isso é um problema. Você vai virar pra ela e falar assim, pô, tu tá pagando barato demais. Tu quer um serviço bônus? Mas assim, quem cobrou barato demais? Você, né? Então, pois é. Então, você acaba atraindo pessoas que não valorizam o seu trabalho, porque elas só querem o mais barato. Ah, eu quero isso. Aí ela tá pagando barato, ela falta na aula, ela não estuda muito mesmo, ela te dá um bolo, ela acha que ela tem direito à reposição, já que ela tá pagando mesmo e tal. É ruim. É ruim a experiência. E aí outra coisa. Essa coisa aqui é uma coisa que bom, eu diria, é comum, na verdade. É o seguinte, quando a pessoa vai indicar, ela vai te indicar para pessoas que querem pagar o mesmo valor. Porque é natural, quando você faz indicação de um serviço, quando a pessoa fala, poxa, eu contratei um pintor aqui na minha casa, achei ele ótimo. Mas, quanto que ele cobrou? R$500. A pessoa vai falar, pô, R$500 eu posso pagar também. Eu vou fazer um orçamento com esse moço. Vou ver quanto que é na minha casa e tal. E aí, isso é uma coisa. Quando a pessoa falar, contratei um professor aqui, quanto você tá pagando? Bom, eu tô pagando R$200 por duas aulas por semana o mês inteiro. A pessoa, na hora que ela for falar com você, ela vai falar com você o quê? Pensando que ela vai pagar R$200 por 2 horas na semana, né? Por 2 aulas na semana, o mês inteiro. É isso que ela vai chegar falando. Então, como é que você vai fazer pra cobrar, pra aumentar esse seu preço? Você não vai conseguir aumentar, porque na hora que a pessoa chega pra falar com você indicada de alguém que você dá aula, ela vai achar que ela vai pagar R$200 por aquelas aulas. Aí você fala, não, vou aumentar um pouquinho. Realmente, você pode aumentar um pouquinho. 220, 240. Mas você vai aumentar quanto pra uma pessoa que vem indicada de uma pessoa de 200? Você vai virar pra ela e falar que não, agora é 400 porque eu vi que meu preço estava errado? Então, qual a chance de você conseguir fechar com alguém que veio indicada de alguém que falou que custa 200 e agora ela vai pagar 400?
a pessoa não vai entrar, porque não é o público que você quer. Agora, quando você tem alguém que fala, não, eu pago 400 para essa professora aqui uma vez na semana. Aí a outra vai falar assim, ah, não, tá muito caro pra mim. Ela nem vai falar com você. Ela nem vai tomar seu tempo. Porque ficar falando com o aluno pra fechar, pra explicar como é que funciona, qual é o material, como é que é a aula, isso toma tempo. E isso toma o seu tempo. E é você que tem que trabalhar mais pra, de repente, pra nada. Pra poder o aluno achar que ele ia pagar 200, né? E agora é 400. Então, quando vem um aluno que fala, ah, é 400, ah, eu posso pagar. Na hora que ele vem e fala com você, ele vem e fecha. Então, você usou, então foi um tempo que frutificou. Você usou um tempo e agora você vai ganhar todo mês aquele dinheiro. Quando é um aluno que vem indicado achando que vai pagar 200, de repente seu preço é 400, você perdeu o tempo e não vai ter o aluno. E isso vai acontecer sempre, porque ninguém vai virar para uma outra pessoa e falar, não, eu tô fazendo uma aula aqui de inglês, e ela vai perguntar quanto. E ela vai falar, ah, não, é 200, mas agora ela cobra 500, viu? Né? Sempre vai vir a pessoa querendo, sempre, ad eterno, quando você tiver esse aluno, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai falar, ah, não, eu tô pagando tanto. E a pessoa vai vir querendo pagar tanto. E você não vai ter aluno por indicação, que é uma altíssima demanda. Sempre que você tem, que você começa a pegar aluno, a roda começa a girar, porque indicação é sensacional. Indicação é, a pessoa indica e o aluno, quando ele vem falar com você, ele vai entrar. Porque ele já veio indicado, ele já sabe que você é bom. Porque a pessoa não vai falar assim, nossa, tô fazendo aula com o professor que é uma bosta. Vai lá fazer também, besta. Não, ele vai falar, pô, tô fazendo aula com o professor que é bom. Vê lá se ele tem horário pra você. Aí a pessoa vai vir e pronto, ela só vai pagar porque ela sabe o preço. Porque ela vai perguntar. Ela sabe que o professor é bom, quando ela vem falar com você, ela entra. Indicação é assim, maravilhoso. Então, esse é um problema que vai te causar por anos. Você vai ter alunos querendo vir pagar barato, porque você fez barato para aquele primeiro aluno. E aí, um outro ponto. Eu sempre falo de aumento anual. Então, eu recomendo que você faça um aumento anual, porque já que a gente é autônomo, o nosso aumento acompanha, no mínimo, a inflação, né? Então, você faz um aumento anual, todo começo de ano, entre 3% e 7%. E eu sempre falo entre 3% e 7% quando o seu valor está correto. Se estiver muito baixo, não resolve esse aumento. Então, entre 3% e 7% você faz sobre o valor, né? E aí, quando você tem, por exemplo, R$200, na hora que você aumentar entre 3% e 7%, vamos pegar assim, ó, R$200. 10% de R$200, quanto é? 20. Se você aumentar 5%, que é um valor entre 3 e 7, você aumentou R$10. Você vai aumentar de 200 para 210, depois de dar um ano inteirinho de aula. Ou seja, você vai levar 10 anos, quer dizer, depois vai aumentar a proporção, né? Você vai levar anos para você ter um aumento de R$100, de repente, na sua hora-aula. Então, você fica anos tentando aumentar o valor. Porque o que acontece? Você fala, não, então eu vou aumentar o valor mais, Amanda. Não vou aumentar de 3% e 7%. Beleza, não vai. Você vai aumentar quanto? Você vai virar pro seu aluno, no começo do ano, e vai falar pra ele assim, ah, então, eu vou fazer um aumento de 50% pro ano que vem, tá bom? Então, assim, em vez de 200, você vai pagar 300 agora. O aluno vai falar assim, mas como assim? 50% de aumento? Tipo, o que aumenta 50%? Algumas coisas aumentam 20%, né? Enfim. Mas é difícil, assim. Você pode aumentar? Pode. Mas você tem que tomar cuidado. Você tem que estar preparado para a perda de alunos. Porque, nem todo aluno vai conseguir pagar, primeiro ponto. Tipo, um aumento de 50%, de 100%. E nem todo aluno vai querer. Ou porque ele acha que você aumentou demais e é errado, o que eu acho um pouquinho também. Ou ele quer mais barato. Aí ele vai procurar lá o mais barato, entendeu? Então, assim, quando você vai fazer um aumento muito alto, você tem que ter uma estratégia pra isso. Porque senão, se você estiver cobrando barato, você vai ficar para sempre nesse preço. Então, em algum momento, você vai ter que parar, juntar seu dinheirinho, montar uma estratégia e falar, cara, então, eu vou fazer um aumento agora realmente mais alto, realmente considerável, e vou ver quantos alunos ficam comigo. Você, de repente, já conhece um pouco alguns alunos, de repente você conhece até a realidade financeira de alguns, porque na aula VIP, né, no 1-para-1, você acaba conhecendo um pouco das pessoas. De repente você até sabe que alguns vão poder ficar, alguns não vão poder, mas você se prepara, né, financeiramente e psicologicamente para a perda de alguns alunos nessa transição de financeiro, para essa transição de mensalidade, de valor de hora-aula. Então, o que é melhor? É melhor você começar certo do que você, de repente, ter 10 alunos pagando uma mixaria, pagando pouquinho, e depois você ter que abrir mão de repente, não sei, a maioria deles, a gente nunca sabe. Porque você vai ter que fazer uma transição, você vai ficar pra sempre cobrando barato, porque você errou no começo. Errou, vamos ter que corrigir. Mas é melhor que não erre, né? Então tô aqui pra isso, pra te falar. Não cobra barato, porque depois vai dar um problema por muitos meses e anos, porque a gente faz aumento anual, normalmente, né? As coisas aumentam por ano. E aí, como eu falei, por porcentagem, se você for aumentar 50%, 100% pra poder ficar um valor minimamente aceitável, você tem que estar preparado, porque pode ter perda de aluno.
Márcia, é necessário trabalhar com contrato para deixar tudo claro? Recomendo que trabalhe com contrato, sim. Tem modelo de contrato gratuito na bio, tá bom? Então, depois da live, não agora. Depois da live, vocês vão lá, baixa o contrato, tem modelo pronto para utilizar. Você pode alterar, claro, né? Assim, o dia da aula, o valor e tudo mais. Mas é interessante você usar o contrato. E no contrato, inclusive, fala desse aumento anual, que é de acordo com o IGPM, né? Então você deixa. O aluno ele não lembra do contrato, tá? Ele mal lê. Se ele lê, mas ele não lembra, então assim, ele vai se basear no que você falar. Agora, é bom você ter. Tem aluno que lê? Tem. Os 2% dos alunos. Quando eles precisam recorrer, porque eles querem sair, ou eles querem, né, enfim, ver alguma coisa, eles podem ler. A maioria não lê, a maioria não vai lembrar, vai chegar pra você mesmo perguntando. Mas é válido você chegar pra ele falando quais são as regras, sim, na hora que ele vai entrar. Recomendo você passar as regras sempre na primeira aula, tá bom? Então não precisa chegar pra ele vomitando um monte de regra na hora que ele fecha. A primeira coisa que tem que fazer é tirar as dúvidas dele, né? Como é que funcionam as aulas, dia, horário, combinar o pagamento e tal. Depois que ele faz o pagamento, depois que ele faz a primeira aula, é que você chega explicitando as regras mais importantes. Por exemplo, tempo limite, né? Tempo máximo para você remarcar a aula, quantidade de horas. Então aí sim que você vai falar disso. Cheguei atrasada, mas cheguei. Oi, Daiane. Pessoal entrando aí, Guta, Diane, David, o que é combinado não sai caro. É verdade. Então é sempre bom você deixar avisado para ele lá. Né? Essas questões também, pode usar o contrato sim, não tem problema, recomendo. Inclusive, tem modelo gratuito já para vocês. Aí o que acontece? Então a gente tava falando dos R$50. Fica legal gravar uma aula no Zoom só explicando o contrato. Aí ele só vem com a dúvida. Você pode fazer isso mesmo. Você pode gravar uma aula se você quiser e passar para ele. Pra poder ele já assistir tudo, né, explicadinho lá. Mas também recomendo, nessa questão de aula VIP, você fazer isso depois que ele já teve um primeiro contato com você. Pra poder ele também não ficar, enfim, achando que é só regra. Pra ele também ver você, né, saber como é que você é e tal. Márcia, se o aluno é antigo... Então, aí para antigo, aí tem essa transição que eu tava comentando. Você vai ter que pegar, listar seus alunos, ver quantos você tem, ver qual vai ser o aumento que você vai fazer, ver quanto de aumento você consegue, literalmente dar conta, né? Você tem que ver quanto financeiro você tem, quantos meses você consegue ficar perdendo tantos alunos, fazer um cálculo. Isso a gente faz, inclusive, na mentoria, né? Eu sento com o professor... Na mentoria individual, na consultoria, eu sento com o professor, a gente analisa a situação, vê quanto que é, vê a realidade financeira dele, porque às vezes ele tem uma liberdade financeira maior, às vezes ele não tem, dependendo do que ele tem que pagar em casa. E aí você tem que organizar quantos alunos você pode perder e fazer um aumento em que você vai assumir o risco de perder alguns alunos, para poder você sair desse ciclo de que começou cobrando muito barato, tá? E sempre vale o que acontece. Estava falando na questão da indicação. Agora, você pode também começar a investir no Instagram, anunciar e tudo mais. A gente vai falar Instagram, é o terceiro tópico aqui, o que é o básico que você tem que ter lá para começar a captar aluno. Você pode também começar a captar aluno pelo Instagram, que normalmente demora um pouco mais a girar do que a roda da indicação, mas sentar por lá, porque aí por lá ele vem do além, né? O aluno do Instagram, ele vem da nuvem, assim, você não sabe de onde ele vem. E aí você pode começar um preço novo com ele, entendeu? Então, assim, corrigir seu preço, aplicar para um aluno novo, porque aí você começa a girar essa roda corretamente. E você fica um pouco mais seguro, né? Quando você for ter que abrir mão daqueles alunos que você se enganou quanto ao preço. E aí agora eles estão com preço errado, né? Tá muito barato. E aquilo vai ficar te prendendo pra sempre. Então tem isso também. Tem essa outra saída de você anunciar no Instagram. E aí conseguir um aluno que veio de fora. E você consegue colocar o preço novo dele e girar essa roda nova daquele lado. Aí, pois é. Aí a gente fala dos R$50 a hora aula. E aí a gente tem a regra dos 15,30. Essa é a regra que eu sigo. O que é essa regra dos 15,30? É uma regra que você vai pegar. Porque olha só, quando a gente fala de montar pacote, o pessoal fala, mas eu aumento o valor, eu diminuo, como é que eu faço? Quando você tá na regra dos 15,30, você vai sempre aumentar. Lembra, R$50 é o mínimo. Ninguém aqui nesse ambiente recebe menos do que R$50 a hora aula, tá? Então o que você vai fazer? O que as pessoas fazem? Vou montar um pacote. Porque eu falo muito, gente, você não vai vender a hora aula. Você não vai falar pro professor assim, vai falar pro aluno assim, minha hora aula é R$50, multiplica aí pelo tanto de vezes que você quiser e é o valor, né? Então se você quiser 4 é 200, se você quiser 8 é 400. Não é assim que funciona, não é essa a estratégia. O que você faz? Você não vai falar pra ele a sua hora aula. A gente fala a hora aula aqui, entre nós. Então, a gente fala R$50 pra gente ter uma noção do que a gente tá cobrando. Mas pro aluno, você vai chegar sempre com pacotes. Então, você vai ter pacotes, eu sugiro sempre 4, 6 e 8 horas, que são os mais comuns, né? 4 horas por mês é 1 hora por semana.
6 horas por mês é 1h30 por semana. E 8 horas por mês são 2 horas. 8 horas por mês são 2 horas por semana, exatamente. Você pode não oferecer 2 horas por semana, por exemplo. Hoje eu já não ofereço mais esse valor. Só aluno que já está ativo que eu faço essa quantidade, né? Só aluno que está ativo que eu faço 2 vezes por semana. Porque para mim é mais complicado hoje com tantas tarefas que eu tenho. Então eu já não ofereço esse de 8. Eu gosto muito, muito do de 1h30, porque é um tempo que eu acho bom. Não é nem 1 hora que é tão rapidinho, não é nem 2 horas, porque 2 horas você já tá cansado. O aluno também já, quando dá assim 1h45, ele já tá assim, tá caindo o rendimento. Então 1h30 eu gosto muito. Só que hoje tem muitos alunos que só podem fazer 1 hora, porque a vida é muito corrida e ele já tem que fazer 1 hora ao vivo, então ele já tem que fazer dever de casa, né? Então 1 hora também funciona bem. Mas enfim, você pode escolher se você quer oferecer 1 ou não. Eu sempre sugiro 4, 6 ou 8. Nesse sentido, né? 1 hora por semana, 1h30 ou 2 horas por semana. E o que acontece? Você não vai cobrar aquilo que eu falei. Então, R$50. Então, se forem 4 horas, eu anotei, tá, gente? Porque nós somos de humanos. Então, se for 4 horas, aí o aluno paga 200. Se for 6 horas, ele paga 300. Se for 8 horas, ele paga 400. Você não vai passar isso pra ele. Você vai usar a regra do 15/30. Então, anota aí. A regra do 15/30 é o seguinte. Você vai pegar R$50, que é o mínimo que você vai receber na sua vida a partir de hoje. E você vai colocar 15% sobre aquele valor. Quando você pega R$50 e coloca 15% sobre ele, vai dar alguma coisa ali entre R$7, 7 e pouco. E aí você vai pegar e vai multiplicar. Então aqui eu coloquei aqui, não, eu fiz uma conta média, ficou 56 e 66. Então você vai multiplicar esse 56 por 6, né? Porque olha só, você vai pegar o menor valor e vai colocar no pacote mais caro, no pacote com mais horas. Então você vai pegar R$50 e vai multiplicar por 8, certo? É o pacote de mais horas. Esse 8 multiplicado por 50, acompanha meu raciocínio. R$50 multiplicado por 8, 400. Uma conta básica. R$50 multiplicado por 8 horas, 400. Então, para o aluno, você vai falar, olha, o pacote de 8 horas, ele custa R$400. Você não vai falar, R$50 a hora. Não. O pacote de 8 horas por mês custa R$400. Todo mundo acompanhando. Beleza, R$400. Só que aí você vai pegar o 15%, que é a nossa regra do 15/30, você vai pegar 15% sobre 50, que é a sua hora-aula, que é a gente que tá sabendo. Aí vai ficar aqui arredondando 56, R$57. Aí você vai multiplicar ele por 6, que é o segundo pacote maior, certo? E aí 56 por 6 fica 340. Ou seja, você tem agora R$400 pro de 8 horas, 340 pro de 6 horas. A pessoa de humana que sofre. Vai desenhando, gente, sério. Pega um papel aí e vai fazendo comigo, pra poder você ver. Porque a gente tá na live aqui, não tem como eu ficar fazendo as coisas na tela, né? Então você tem R$50 sua hora aula. Então você tem 8 horas por mês, R$400. 6 horas por mês, 340. E aí, ou seja, você não tá ganhando mais R$50 a hora aula na hora que você tá nesse pacote de 6 horas. Porque o aluno tá pagando 340. Então você está recebendo 56 arredondando 57. E aí você vai fazer a mesma coisa pro de 4 horas, que é o pacote de menor horas. Você vai pegar os R$50 e aí você já jogou 15% sobre ele. Aí agora você vai pegar R$50 e vai jogar 30% sobre ele, que vai dar alguma coisa ali tipo R$15. Então a sua hora aula no pacote de 4 horas vai ficar R$65. E aí o que você vai falar para o aluno? Olha, o meu pacote de 8 horas, ele custa 400. O meu pacote de 6 horas, ele custa 340. E o meu pacote de 4 horas, ele custa 260. Tá aqui anotado, né? Se eu tiver errado, eu anotei errado, tá? Mas a ideia é essa. Então, 4 horas, 260. Ou seja, o aluno vai olhar e vai ver 260, 340 e 400. Aí ele escolhe o que ele quer. Se ele pode pagar 400, se ele quer pagar 400, se ele tem 8 horas disponíveis. Só que ele vai ver a quantidade de horas. E aí muita gente entra no 260 porque é mais barato. E às vezes não é só porque também é mais barato. Às vezes ela não tem a disponibilidade de fazer várias horas. E o de 4 horas ela tem, né? Que é 1 hora por semana. Às vezes ela fala, vou experimentar, vou começar com 1 hora por semana aqui e tal. E ele tá pagando 260, que é, vamos combinar assim, mais baixo, né? Mas você tá ganhando 65 por hora. Lembra? Então o nosso piso era 50. Mas aí no pacote de 6 horas você tá ganhando 56. E no pacote de 4 horas você tá ganhando 65. E o aluno, se ele quiser, ele pode calcular. Eu calculo, tranquilamente. Eu viro quando eu tenho um negócio assim, eu calculo. Deixa eu ver quanto que eu tô pagando por cada um. Eu paro e calculo.
Mas se ele quiser calcular, ele pode calcular, não é esconderijo, não é escondido, não. Se ele quiser calcular, ele pode calcular, sem problemas. Ou às vezes ele não vai nem calcular, ele só vai ver, porque você vai passar pra ele 4 horas, 260, 6 horas, 340, 8 horas, 400 reais. Você vai passar isso pra ele. E ele vai escolher. E isso também depende. Se ele falar pra você que ele já não tem tempo, você não precisa nem passar todos. Você passa só o primeiro. Ok. Mas tô dizendo assim, a gente vai fazer esse pacote. Por quê? Porque pro aluno fica bom, ele escolhe o que é melhor pra ele. E reduz a possibilidade de ele ficar te pedindo desconto também, porque, uai, se ele não pode pagar 400, filho, você volta por 340. Você vai fazer o quê? Você paga no outro mais barato. Né? Então, você tem esse combinado aqui. Calma, que eu tenho várias perguntas. Pessoa de humanas aqui sofre, mas depois de empreender a gente vira das exatas também, o David falando. A gente só não pode deixar ele precificar o nosso negócio. Exatamente, não pode mesmo. A gente tem que chegar já com os preços, tem que chegar seguro e certo de que é daquele jeito que funciona. Pra poder, porque aí sim ele respeita as pessoas, a gente é humano, gente. A gente vai até onde a outra pessoa deixa. A gente tem uma tendência a ser mais folgado. É claro que a gente adulto, a gente tem uma noção também de limite, algumas pessoas não têm. Mas assim, de um modo geral, as pessoas têm. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa também tem uma noção, mas você vai deixando, ela vai indo, porque a gente é assim. A gente vai até onde o limite permite. Então, na hora que você estabelece o limite, a pessoa respeita. E tem um comentário. Daiane, manda uma dúvida. Você indica impulsionar o post no Insta pra receber mensagens ou para visitarem o perfil? Olha, indicar, eu indico. Porque assim, especialmente para visitarem o perfil, tá? Agora, tem que deixar seu Instagram minimamente preparado. O terceiro tópico de hoje é sobre Instagram, tá? Então fica aí até o final pra gente falar sobre isso. A gente tá no primeiro ainda, só pronto. E aí, indico que você faça, você pode impulsionar sim. Eu fui impulsionar, inclusive, tava impulsionando outro dia, porque eu sempre faço tráfego, né, já com o meu gestor automático, assim. Mas um dia eu fui fazer um impulsionamento menorzinho e eu vi que, inclusive, não tá só a partir de R$6. Antes era R$6 por dia, agora eles estão cobrando 11. Então, praticamente dobrou, né? Mas você pode colocar assim das pessoas visitarem seu perfil e começarem a te seguir, porque elas só te compram depois que elas te conhecem. Ninguém te compra do nada. Então, pode botar elas pra te seguirem, pra te impulsionar, pra verem seu perfil e começarem a te seguir, né? Minha primeira turma. O Guto falou assim: minha primeira turma começa agora dia 16. Muito obrigada pelo material do YouTube. Você me ajudou, pacas. Ah, que bom. O YouTube tem vários conteúdos lá, galera. Vai seguir lá o canal. É Asa Mentoria também, porque lá realmente tem muito conteúdo. Que bom, Guto. Obrigada. Feliz. Daiane, minha dúvida é pra saber qual dos dois posicionamentos você indica, mensagem ou visita. Eu prefiro visita. Com certeza. Não, o povo vai ficar te mandando mensagem pra quê? Não, gente, lembra que cada vez que a pessoa fala com você, você tá perdendo tempo pra falar com ela. E claro que a gente tem que falar com as pessoas pra poder vender, mas se for muito no 1 a 1, gente, as pessoas só querem ficar falando e conversando, enfim. Recomendo que você primeiro coloque pessoas no seu perfil pra visitar, pra poder elas te verem primeiro, e aí depois, quando elas tiverem interesse, você falar com elas. Essa questão de elas virem te mandar direct é quando tem uma coisa muito mais específica. Eu amo sua sinceridade, ué. Gente, é porque você fica doido, gente. Quando as pessoas ficam vindo falar, é difícil atender todo mundo. É complicado mesmo. Então, esse negócio de você mandar mensagem, mandar no direct, é quando você já tem uma ação muito específica. Quando você quer captar umas pessoas muito específicas, para um momento muito específico. De resto, é visitando o perfil e vão aqui pra gente se relacionar. Pergunta na caixinha, porque na caixinha todo mundo tá vendo, né? Então, você consegue responder pra várias pessoas ao mesmo tempo. Então, beleza. Tá, eu queria dar um outro exemplo aqui, só pra gente ter uma noção, que eu fiz o exemplo dos R$50, né, quando você quer cobrar 50. Suponha que você queira cobrar 70, né, porque você de repente já tem algum tempo de experiência em sala, e aí você já acha que a sua hora aula já tá melhor do que 50, então, porque 50, gente, é o que eu falo, recomendo pra quem tá iniciando, tá? Se você já deu aula, já dá aula 1 ano, 2, já fez algum curso, mas assim, já pode botar aí 60, 70 pro piso, tá? Pra aquele nosso pacote de 8 horas, que é o pacote de maior quantidade de horas, e a hora aula mais baixa, aqui pra gente falando. Então, quando a gente fala de R$70, só pra gente ter uma noção, 70 vezes 8 horas, né? É uma matemática básica mesmo, fica 560. Então, o seu pacote de 8 horas custaria, né, 560. E aí você pega 15%, seguindo nossa técnica do 15-30, você pega 15% e joga em cima de 70. E aí vai dar mais ou menos R$10. E aí, ou seja, a sua hora aula ficaria 80. E aí você 80 vezes 6, que seria o pacote do meio, 80 vezes 6 fica 480. Ou seja, você tem 8 horas, ó o foguinho. Você tem 8 horas por 560 e você tem 6 horas por 480, tá? E aí a mesma coisa, você pega os R$70, que é o preço base que você colocou, joga 30% em cima dele, vai dar alguma coisa em torno de 90. E aí você estaria ganhando 90 no plano de 4 horas. Ou seja, ficaria assim, vai escrevendo aí, é sério. 8 horas, 560. 6 horas, 480.
4 horas, 360. Que aí você já estaria ganhando R$90 a hora aula, veja bem. Enquanto o aluno paga 360, que também é um valor assim, né? Consideravelmente ok, né? Não é assim, nossa, R$500 é 360 ainda e tal. Então, essa é uma outra possibilidade, você começando a cobrar 70. Então, o que é importante? Você usar a técnica do 15-30. Você vai colocar o piso no seu maior pacote de horas aula, depois você joga 15% para fazer o de cima e depois 30% para fazer o de menos horas aula. Então, quanto menos o aluno contrata, mais você ganha por hora aula. O tópico número 2 é sobre material didático. Gente, o pessoal pergunta muito, mas qual que é o livro que eu uso, né? Qual livro que a pessoa deve usar, porque eu tenho vídeo no YouTube falando do material que eu comecei usando. Aí o pessoal vai botar, mas onde é que eu compro? Mas tá em falta. Mas eu vou fazer para o aluno comprar. Então, olha só, vamos falar de vantagens e desvantagens das possibilidades que a gente tem aqui. A gente tem, então, eu vou falar sobre material didático, que é o livro mesmo que a gente compra das editoras. Montar do zero a aula, que é você pegar a sua aula e montar como você quiser. E usar uma aula pronta, tá? Vou falar sobre as 3 possibilidades, vantagens e desvantagens. A primeira coisa, montar a aula do zero, que é uma coisa que a pessoa pode pensar, tipo, vou preparar uma aula, o que eu faço agora? Então, 2 grandes vantagens, que são só 2 na vantagem de você preparar a aula do zero, que é a aula ficar dinâmica e a personalização. Só que são 2 vantagens que, por mais que sejam só 2, elas são super vantagens, porque você ter uma aula personalizada, né, que o aluno vai achar interessante, e você ter uma aula dinâmica, é tudo que você precisa. Foi mal. É tudo que você precisa. Você precisa de uma aula dinâmica e personalizada, que o aluno vai achar interessante. Quando eu falo personalizada, não é uma para cada aluno necessariamente, não. Mas é um tema que o aluno vai achar interessante, é de repente um vídeo que ele vai achar interessante, tá bem? Ou um vídeo que tá na moda ali, né, que o pessoal tá comentando, enfim. Então, são 2 vantagens só, porque as desvantagens são várias. Porém, são as mais importantes, que é justamente a aula dinâmica e a personalização, que é o que você precisa. Quando a gente fala de desvantagem, é que preparar a aula leva muito tempo, leva muito mais tempo, tá quase ficando assim uma coisa meio ultrapassada, porque você tem que querer se dedicar àquilo, né? Você tem que parar pra preparar aquela aula. E quando a gente tá começando, não é uma coisa que eu recomendo. Então, como hoje a gente tá falando aqui de faturar os primeiros 5K, pode ser que a maioria das pessoas que estejam assistindo nem tenham essa segurança de preparar uma aula do zero, tá? E tá tudo bem, porque você leva tempo mesmo, experiência pra conseguir saber, né? Pra você ter que parar e estudar como é que você prepara uma aula toda. Então, você leva muito mais tempo. Então, mesmo quando você sabe, claro que quanto melhor você fica, mais rápido, né, você consegue preparar aquela aula, dentro mesmo assim de um limite, limite já é o máximo, né? Dentro de um limite, porque por mais que você tenha experiência, que você tenha vários sites para buscar aquele conteúdo, você vai buscar um vídeo, um material autêntico, e você tem que parar para assistir aquele conteúdo. Você tem que parar para ver aonde que você vai encaixar aquele conteúdo. Então, você, por mais que você tenha prática, você vai levar tempo mesmo assim. Quando você não tem, você leva muito. Mas quando você tem, você leva um pouco ainda, tá? Então leva muito mais tempo, você tem que ficar buscando os materiais autênticos, porque não dá pra gente ficar usando, né, material autêntico, caso alguém ainda não saiba, aí não tem problema, vou explicar. É um material que não é aquele material feito e preparado para a aula de idiomas, porque quando você pega um livro, hoje você tem muito material autêntico mesmo em livro, né, mas assim, você tem aquele conteúdo que é uma conversa que você sabe que ela foi feita para aquele livro, para aquele momento, dentro de um conteúdo que é só aquele dali, sabe? A pessoa fala com clareza e fala devagar e o aluno consegue entender. Então, assim, material autêntico não, é o da vida real, sabe? A pessoa falando na vida real e ela fala daquele jeito, ou rápido, ou tudo junto, enfim. Ou com gíria, sabe? Então, é muito importante o aluno ter contato com material autêntico. Quanto mais cedo, melhor, porque senão ele vai ficar treinando falar sempre assim, devagar e entender. Quando ele for lá pro país, ele não vai entender lufas, né? Então, precisa de material autêntico e aí você tem que ficar buscando isso. Você tem que conhecer os passos de uma aula também, né? Pra preparar essa aula. Então, tem esse ponto. O David, eu sofria muito preparando aula, ainda mais pra aula em grupo. Pois é, pra aula em grupo é muito trabalhoso, porque você tem que focar muito nas atividades dinâmicas, tem que focar muito na interação dos alunos, né? Porque você coloca os alunos nas salas simultâneas, nas aulas em grupo, e você precisa estar com isso tudo muito preparado, diferente da aula VIP, que você consegue fazer adaptações ali no momento. Para aula em grupo fica aquela bagunça. Aí tempo é dinheiro, de fato. E a Márcia, eu prefiro preparar as aulas personalizadas e o aluno se sente especial. É a minha melhor isca. Pois é, tá vendo? Ainda tem gente que gosta. Então, legal, Márcia, bacana. Preparar a aula. Tem um quê também terapêutico, assim, né? Quando você tem um tempo disponível, que você pode procurar, que você pode preparar, eu também acho interessante. Só que, cara, do jeito que as coisas vão corridas, eu confesso que às vezes fica até mais estressante. Porque você dorme e acorda sabendo que tem que preparar aquela aula. Então, eu não tô muito nesse time.
Mas é legal, assim, é legal o aluno ele sentir que a aula, que o aluno sentir que a aula foi preparada, faz dar um diferencial mesmo. Ele vê que, tipo, nossa, o professor parou e olha só, preparou essa aula, é bem bacana. O Guto, eu gosto de usar material pronto com atividades autênticas. Eu também gosto. As pessoas estão gostando muito disso, vou falar pra vocês, eu vou comentar do Vital pra vocês também. E aí tem o livro didático, que é, gente, eu sou meio queridinha, que é meio queridinho pra mim, assim, livro didático. Eu gosto muito. Então, já spoiler, eu gosto muito de livro didático. Então, olha só, o que acontece? Muitas coisas. Então, material confiável, né? Então, você vai procurar materiais. Gente, eu sempre cito as editoras de inglês, porque eu dou aula de inglês, né? Mas você, com certeza, tem editoras de outros, né? Para outros idiomas. Então, assim, a gente fala de Macmillan, Pearson, Cambridge, Oxford. Várias são boas. Então, os materiais são confiáveis, que são todos feitos por profissionais, né? Experiência. Então, é um material bonito, visualmente atrativo, é um material bonito, faz diferença. Sim, pra mim tem que ser um material bonito, porque a pessoa já vai estudar, tem dia que ela não vai estar afim, tem dia que ela vai estar cansada, tem dia que não sei o quê. Quando o material é bonito, ajuda. O conteúdo ele já vem na ordem apropriada, né? Então, você não precisa ficar pensando o que você vai colocar agora, o que você coloca depois e tal. Ele já vem estruturado pra você. Você até pode alterar uma coisa ou outra, mas ele vem preparado pra isso. Então, você pode se apoiar naquela ordem que ele já vem. Diversidade de atividades. Hoje os materiais estão vindo com a parte online também, com parte digital. Eles estão vindo com várias atividades. Então, hoje você tem podcast nos livros, você tem a parte de reading, de writing, de listening. Então, você treina as 4 habilidades, então tem uma diversidade ali. É um menor tempo de preparação, né? Você não vai também ficar agarrado no livro, usar só o livro e toda aula o aluno tem que abrir o livro, estudar o livro e só usa o livro. Você tem que trazer outras coisas. Então, é um menor tempo de preparação, mas ainda existe. Você tem que preparar o que você vai colocar depois de tal atividade, o que você vai adicionar de acordo com qual tema, né? Então, você tem que preparar também, mas você leva bem menos tempo, né? Do que quando a gente prepara uma aula do zero. É fácil para o aluno consultar, né? Então, você tem um livro, você fala para ele, na página tal, ou você tem o índice também. Então, ele pode consultar ali se ele quer rever o verb to be, se ele quer rever o present continuous, o simple present, ele vai lá no índice, na informação, e ele consulta aquele tópico novamente. Sensação de completude e evolução. Essa sensação de completude e evolução é porque o aluno ele começa um livro e ele termina, a gente espera que ele termine, né? Mas assim, ele evolui o livro. Então, ele tá na unidade 1, depois ele faz a unidade 2, depois a 3, porque, sei lá, são 12, ou são 6, ou são 10. E aí ele começa e ele vai avançando, ele vê que ele está avançando. E quando a gente fala de aula VIP, é diferente de quando a gente trabalha em escola, que a gente muitas vezes não tem essa autonomia de falar para o aluno voltar um pouco, de revisar o tópico e tal, porque às vezes a escola tem que cumprir aquele cronograma. E você não tem essa liberdade, né? Mas na aula VIP a gente tem, é uma grande vantagem, que você pode revisar com o aluno, voltar um tópico e tal. E então ele só realmente conclui um livro quando ele está apto a concluir o livro, uma vez que é você quem define essa condição. Daiane, eu gosto de mesclar o livro mais aulas minhas, mas confesso que quero o Vital pra minha vida. Então, eu gosto muito do livro, vou chegar nesse ponto, calma. Guto, ansioso pelo Vital, pois não sei o que é. Vou contar já. Márcia, eu mesclo o livro mais atividade de outras fontes. Isso, por favor, gente, certinho, isso mesmo. Não fica só agarrado no livro não, que a gente quer morrer só abrir o livro, todas as aulas inteiras, misericórdia, tá certinha, Márcia? Bia do inglês, o que você coloca pros alunos no Hotmart? Calma, uma pergunta assim do nada. No Hotmart, pros alunos VIP, né? Não sei se você estava aqui no começo, Bia, mas o que eu coloco na Hotmart, a Hotmart eu uso muito mais para alunos em grupo. E aí, para alunos VIP, eu libero conteúdo extra. Então, por exemplo, eu coloco lá atividade de listening, de writing também, então texto para eles escreverem. E de reading, tem a parte de leitura, tem a parte de listening, de escrita, de leitura e de listening. Eu coloco lá atividades extras. Então, eu pego um texto que eu acho interessante, eu monto documentos no Drive para ele responder as perguntas e aí chega pra mim, né? Porque ele coloca no Drive e aí compartilha. Então, eu coloco atividades extras pros alunos VIP lá também. Mas eu uso primordialmente pros alunos em grupo. Como assim? A Amanda lançou recentemente. Preciso dar uma olhada. Eu vou falar pra vocês já, gente. Então, tá. Então, bom, o livro tem muitas vantagens, tá? Desvantagens. O aluno tem que comprar. Então, isso é uma desvantagem forte, porque as pessoas chegam muito falando pra mim, mas o que você faz? Se o aluno não quer comprar, se o aluno não isso, se o aluno não aquilo. Gente, se ele não quer comprar, ele só não vai comprar. Você não tem nada pra fazer quanto a isso. Então, assim, se você resolver usar livro e o aluno tem que comprar, pra ele entrar no seu curso, né, nas suas aulas, no seu curso, abre aspas, pra ele ser seu aluno,
ele vai ter que comprar. É uma premissa. Não tem outra opção. Você vai fazer o quê? Não, então tá, então eu vou te dar aula sem livro. E aí você vai ter que se virar do avesso porque ele não quer comprar o livro, não tem jeito. Então, ou você não usa o livro, ou você não... Ou ele vai ter que comprar. Sim, basicamente é isso. E tem um comentário que eu li até nesses livros assim que são feitos pra Celta e tal, que tem gente que acha que é negativo a falta de diversidade. Quando eu falo de diversidade, é porque é o seguinte, não são todos os tópicos do mundo que são abordados nos livros. E não são mesmo, gente. Os livros vão abordar tópicos mais neutros, vamos colocar assim. Não vai ter tema que causa debate, conflitos, né? Então, sei lá, machismo, racismo, homofobia, feminismo, ismos no geral, religião, assim, não vão ter esses temas. Beleza, Daiane? Não vão ter esses temas. Não vão ter mesmo. Então, assim, eu nem gostaria que tivesse, porque eu não quero trazer esses temas, porque as pessoas podem se exaltar na aula. E você tá numa aula 1 a 1, você pode, inclusive, a pessoa tem uma opinião muito contrária à sua, e você, como professor, você vai fazer o quê? Você vai ficar escutando? Calado? Você vai se posicionar e você pode causar um conflito? Você vai ficar incomodado porque às vezes o aluno foi desrespeitoso com alguma coisa que você acredita? Sabe? Então, eu não acho que seja interessante você trazer temas que a pessoa pode haver algum desequilíbrio ali na aula. Então eu não vejo como falta de diversidade ser uma desvantagem, mas eu botei inclusive falta de diversidade em interrogação, tá? Então realmente não fala-se sobre todos os tópicos, porque são tópicos normalmente viagens, comida, esportes, enfim, água, esportes aquáticos, sabe? Vai ser tema muito mais assim, sobre restaurantes e tal, do que realmente feminismo, machismo, homofobia, não vão ter esses tópicos mesmo. E aí a gente cai para as aulas prontas, que é justamente o vital que eu tava comentando. Eu tenho um xodó também com as aulas prontas, por quê? Porque é uma coisa que eu gostaria de ter usado quando eu fui começar. Porque quando você vai começar, quando você quer dar um gás no seu negócio, que ainda não tá, né, com muitos mil girando, você não sabe muito como fazer tudo ainda, você ainda não tá expert em captação, você tem que alimentar o Instagram, você tem que falar com as pessoas que vêm falar com você. Então, assim, muita coisa acontecendo para você se preocupar ainda com preparação de aula. Então, quando a gente fala de aulas prontas, vamos falar das vantagens. A primeira vantagem das aulas prontas, quando eu falo de aulas prontas, é o quê? É uma aula pronta para você utilizar. Então, você não tem que fazer preparação, procurar material autêntico, você não tem que ficar linkando, colocando o link lá, preparando aquele slide, procurando se o slide está bonito, se não sei o quê, se está interessante, se está eficiente, se a ordem é correta, se o aluno vai entender, se aquela atividade é mais controlada, menos controlada e qual que vai vir primeiro. Você não tem essa preocupação, porque você pega uma aula que está pronta para você usar. Você só vai ler o lesson plan para você entender, né, a ideia daquela aula, o que o aluno vai aprender, por exemplo, naquela aula e tal. E tá tudo lindo. Tá tudo pronto. Então, assim, a primeira vantagem que tem aqui, aulas prontas, já vem pronto. Porque, gente, já vem pronto. Sim, é isso. E aí você tem que o aluno não precisa comprar, que é essa outra grande vantagem. Então, você pega esse material e passa pro aluno. Então, você não precisa falar pro aluno comprar mais nada, gastar mais nenhum dinheiro. Você usa isso como, né, um benefício para você, como tá incluso na minha hora aula. Você consegue aumentar o valor da sua hora aula por isso, né? Porque você pode até cobrar, de repente, um pouco a mais, R$10 na hora aula, enfim. Aumentar um pouco o seu pacote, porque você já oferece o material. O conteúdo vem na ordem apropriada, então assim como no livro, você não precisa ficar se preocupando em o que eu vou colocar agora, qual que vai ser a próxima aula, não. Ele já vem pronto, né? Você tem... É um material visualmente atrativo, então, como eu falei, é bonito, né? Que é um ponto que pra mim é importante. É um material confiável, porque claro que pra você olhar, pra você adquirir o material, você tem que saber de onde que vem o material, né? Assim como das editoras, você tem que ver de onde que tá vindo. E aí também fica confiável. Atividades dinâmicas, por quê? Porque como as aulas são prontas, são preparadas, elas são atuais, né? Às vezes tem esse ponto nos livros também, eles estão tentando acompanhar essa atualização, mas você ainda acha conteúdo de DVD no livro, né? Eles colocam os podcasts e tal, mas às vezes tem umas coisas um pouco ultrapassadas, porque realmente é difícil para a questão de editora mundial acompanhar todas as evoluções. Nas aulas em slide, nas aulas prontas, não. Você consegue pegar, por exemplo, tava a Wandinha, tava no hype aí, né? Você consegue preparar uma aula, né? Pegar essa aula e apresentar essa aula. Você consegue, né, de repente, comprar uma aula do material pronto que alguém tá vendendo e você usa uma aula da Wandinha, que tava super em alta agora. E aí, pronto, você tá com o material ali, sabe? Então o aluno tá sempre interessado, porque o material tá fresco, novo, novidade. Então, atividades dinâmicas, aulas realmente digitais. Então, assim, você não tem aquela coisa parecendo que adaptou, né? Que veio do presencial e deu um jeitinho aqui. Não, são aulas que você já clica, já abre a imagem. Hoje a gente tem que usar, eu divulgo muito aqui no meu Instagram
Eu uso muito Jamboard, eu uso muito Wordwall, eu uso muito Bamboozle. Então, assim, tem vários sites que eu uso bastante. E aí fica realmente com essa coisa dinâmica. E sensação de completude e evolução também tem aqui, por quê? Porque você tem um conteúdo para cumprir, né, os slides, e aí você passa para o aluno esses slides e tem prontinho para ele já para ele consultar também, porque tem a parte conteudista lá, e aí ele sabe que nesse semestre vão ser 6 slides, ou vão ser 12 slides, enfim, ou vão ser 12 tópicos, e aí ele sabe que ele foi do começo pro final, né? E aí você passa esse PDF pro aluno e tudo certo. Calma que tem uns comentários aqui antes que eu perca. Cadê? David, fica até mais fácil para fechar com o aluno. Com certeza, gente. Só de você falar que ele não tem que comprar material, a chance dele fechar é muito maior, com certeza. Todo mundo quer o material incluso, né? E aí o Flower aqui, eu estive na live de apresentação desse material, simplesmente fantástico. Pois é, eles estão falando, porque eu já anunciei o Vital, né? Que é o material que fornece tudo isso. E aí eu anotei a desvantagem. Tem a desvantagem que é você tem que manter a organização, tá? Então, se você, por exemplo, não se preocupar em passar pro aluno, não abrir uma pasta no Drive, se você passar para o aluno assim, cada aula você passar um PDF e tal, ele vai perder. Isso é fato. Você tem que manter essa organização. Então você abre um Drive para o aluno, uma pastinha lá, vai colocando os documentos sempre na mesma pasta, deixa o link disponível para ele dentro do seu Google Sala de Aula, enfim, onde você usar o recurso com ele, para ele salvar esse link para ele saber onde é que estão essas aulas para ele procurar. Porque se você não organizar, a chance dele perder é altíssima, tá? Eu tenho um aluno que perde livro de R$300. Sumiu, perdi meu livro. Como assim perdi ele? Perdi, não sei cadê, meu Deus. Então, assim, aí você tem que organizar, senão realmente vai ficar bagunçado pra ele. E aí tem o Vital, ele faz isso, né? Então, o Vital, ele traz esse conteúdo todo pronto pro semestre todo. E aí a gente lançou, você só precisa dar aula. Basicamente é isso. Você precisa ler o Lesson Plan, ver o que aquela aula tá falando, né? E apresentar a aula naquela ordem, daquele jeito. A Márcia perguntou, tem para todos os níveis? Não, a gente tá com A1 por enquanto. Hoje, ainda em janeiro de 2023, a gente tá com o material do A1. E a gente vai lançar os seguintes ao longo dos outros semestres, tá? A gente tá com material pro semestre inteiro, então você compra o pack e tem o material do semestre todo, não precisa mais se preocupar com preparação de aula. E aí no semestre que vem a gente vai lançar outro pack. Então tá bom. Próximo tópico que a gente tem, que é o nosso terceiro tópico importantíssimo de hoje, que é pontos essenciais para o seu Instagram de trabalho. Então, gente, quando a gente fala de Instagram hoje, a primeira coisa que eu queria que você colocasse na cabeça, caso ainda não esteja aí na sua cabeça, é que o Instagram, ele é uma ferramenta profissional. Eu sei que tem, mas Instagram não é de lazer, Instagram não é não sei o que, o povo usa. Gente, eu sei que tem gente que tá lá, realmente, não sei se a maioria, não fez uma pesquisa, a passeio, a lazer. Eu sei que tem TikTok, e aí a pessoa faz dança e não sei o que, e a crítica da blogueira, da não sei quem, mas é o seguinte, hoje, no Instagram, as pessoas vão atrás de informação. Então, você vai num restaurante, o que você faz? Você entra no Instagram, pra você ver o endereço, ainda mais no Google pra ver o endereço. Porque no Instagram você consegue ver a foto dos pratos, você consegue, às vezes, ver o cardápio, às vezes o preço tá lá também. Você consegue ver, hoje é feriado, será que tá aberto esse restaurante? Você vê lá, porque lá no Story ele postou. Porque quando você entra no Google, ele fala assim, horário alterado, possível, não sei o que, possível estar fechado, sei lá como é que eles botam o aviso lá. Mas o Google não sabe se tá aberto naquele feriado. Quem que sabe? O Instagram. Porque o Instagram você coloca lá um story e a pessoa fala, estamos abertos no feriado, ou estamos fechados no feriado. Você vê as novidades, você conhece o processo, você vê tudo lá no Instagram. Hoje a gente tá no Instagram, não adianta, hoje é uma ferramenta profissional. Você pode ter um Instagram seu, pessoal, fechado, pra ficar postando o que você quiser lá? Pode, você pode. Mas o seu Instagram profissional, ele tem que acontecer, ele tem que ser uma realidade. O Guto falou, eu só uso o Instagram para trabalho atualmente. Pois é, o meu Instagram pessoal também, eu tenho um lá, deve ter 20 pessoas, tá, serve pra nada também. Pra postar meia dúzia de coisa e olha lá, sabe? Então, assim, o Instagram pessoal, o Instagram profissional é o que acontece. É onde eu posto o que eu tô comendo, o que eu tô vendo, a academia que eu fui, a aula que eu tô preparando, o livro que eu tô estudando. Então, você tem que ter essa ideia de que é uma ferramenta profissional. E eu recomendo sim que você tenha um Instagram profissional. Então, e que ele seja profissional. Isso quer dizer que é pra não ter foto? Não, pelo contrário. Tem que ter foto sua, tem que ter um pouco da sua vida lá. E as pessoas também tem gente que fala, mas eu não gosto de me expor e tal. Gente, então não expõe você. Ou não expõe sua família, ou não expõe a criança, que a gente ouve um monte de história, sei lá do quê. Mas coloca, igual eu falei, o que você tá assistindo, o que você tá comendo, porque você vai precisar se relacionar com as pessoas. E se você não gosta muito de Instagram, eu sinto muito. Mas é bom você baixar essa guarda e
e se abrir um pouco lá, porque lá as pessoas se relacionam sim. Você tem muitas ferramentas lá, você tem quiz pra fazer, você tem caixinha, você consegue postar stories, você consegue postar feed. Você não precisa fazer, porque no começo, quando começou aquele negócio de Reel, né, o pessoal achava que Reel era ficar fazendo dança. E nada contra quem faz dança, inclusive. Mas assim, pessoal, tem gente que, mas eu vou ficar fazendo dança, professor, você não precisa fazer dança, não. Hoje tem vários tipos de Reel. Você tem Reel que você dubla a pessoa, que você faz piada, você tem Reel de meme, você tem Reel de você falando o conteúdo. Hoje você tem muita variedade, né? Então você tem que, a primeira coisa que eu quero que você tenha na sua cabeça é que o Instagram é uma ferramenta profissional. Você vai usar lá profissional. Você tem que saber que você tem que ter uma constância lá. E que não dá pra você ficar desaparecido 15 dias. Entendeu? Assim, uma vez, de repente, no ano, não, mas eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos e eu quero nem lembrar que o celular existe. Tá bom, gente, uma vez no ano acontece, é possível. Mas não dá pra você fazer disso uma rotina. Não adianta. E assim, Amanda, então quer dizer que é impossível eu ser professor, né? Eu faturar, já atingir aí no 5K sem Instagram. Gente, não é impossível. Nada é impossível na vida. Mas assim, até que o 5K também pode ser que você consiga fora do Instagram, tá? Porque 5K ainda é um valor mais atingível mesmo. Mas você fica limitado àquilo, né? Você pode anunciar realmente no seu WhatsApp, você pode anunciar para os seus amigos da vida real ali, você pode anunciar para sua família que está dando aula e tal, e você pode conseguir ali, de repente, 10 alunos, 5 alunos, 8 alunos, e atingir seu objetivo de 5K, meu objetivo primeiro, né? O seu, eu não sei se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. E pronto, mas você vai ficar limitado. Por quê? O Instagram é uma base para futuros relacionamentos, então calma que eu vou chegar lá. Bom, olha só, primeira coisa, o Instagram é uma ferramenta gratuita, tá? Então você entra lá de graça, você e todo mundo. Mas hoje o pessoal faz publicidade, custa caro e tal. Sim, gente, custa caro, quer dizer, depende do caro. Mas antes, quando a gente falava de publicidade, quem que podia divulgar? Quem podia divulgar na Rede Globo, na televisão, na hora do Jornal Nacional. A pessoa tinha que ter quantos milhares, milhões de reais para divulgar na televisão? Nossa, muitos reais. Hoje não. Hoje, como eu comentei, já aumentou, né? Hoje você parece que precisa de 11 reais para impulsionar por dia. Mas, gente, se você impulsionar 11 reais por dia, por uma semana, é menos de 100 reais. Pode ser que você não consiga impulsionar 400 reais todo mês. Pode ser que você tenha que impulsionar uma semana para começar, 100 reais e tal. Mas é muito mais acessível do que antes disso. Porque a gente precisava divulgar. Igual eu falei, você só divulgava se fosse no outdoor, na rua. Ou se fosse na televisão, na hora de Jornal Nacional, só quem tinha muito dinheiro. Hoje não. Então é gratuito, é claro que depois você pode vir, né, depois, mas assim, você não precisa divulgar no começo, tá? Definitivamente não precisa. É de alta visibilidade, como eu falei, as pessoas estão lá, gente, a pessoa, ela vai na fila do mercado, ela vai entrar no Instagram. Ela tá engarrafada, ela vai pegar o Instagram. Ela tá no intervalo do programa que ela tá assistindo, ela vai pegar o Instagram. Ela cansou de não sei o que, tá cansada do trabalho, ela vai pegar o Instagram. Ela tá dirigindo, ela vai pegar o Instagram, sabe? Então assim, gente, as pessoas estão no Instagram o tempo inteiro. Elas estão no celular. A gente pega o celular 50 vezes. A gente pega o celular pra olhar as horas. Vê uma notificação, não olha as horas. E olha o Instagram. Pelo amor da misericórdia. E assim, as pessoas estão estudando para te deixar mais viciada. Então, não só você, como todos nós, vamos estar cada vez mais habituados lá. Então, é de alta visibilidade. As pessoas vão lá procurar as coisas, buscar as coisas, enfim. Constância, você precisa de constância. Como eu comentei... Ai, gente, calma aí que tem uns comentários aqui que eu tô perdendo. Márcia, a gente pode colocar memes do idioma no perfil de aulas? Você... Não só pode, Márcia, como deve, tá bom? Então, se você reparar no meu Instagram, tem alguns memes também, algumas piadinhas, tá? Eu não sou muito ligada em memes, então não é exatamente uma coisa que eu faço muito, porque eu não tô muito ligada, mas você deve sim fazer, porque as pessoas têm alto nível de compartilhamento, porque a pessoa acha engraçado, quer mostrar pro coleguinha, né? Então, não só pode, como deve, colocar memes sim do idioma, e às vezes até não do idioma, dependendo do nicho também que você tem lá, pode colocar sim, pra poder as pessoas se identificarem. David, é muito difícil hoje sem Instagram. Sem Instagram realmente fica um desafio. Tipo, eu só consigo ganhar dinheiro por causa dele. Também David mora em Paris, do não sei o que, não é mesmo? Então tem que estar na internet, melhor divulgação. O Guto falou, quem não é visto não é lembrado. Por isso estou sempre postando algo pra ficar na cabeça das pessoas. Exatamente, gente. Então assim, quando tem um meme que bomba aí de inglês, eu recebo 50 memes, o mesmo. Todo mundo que manda, que engraçado, que engraçado. Eu não falo, nossa, já recebi. Porque eu já recebi. Por quê? Porque eu estou na cabeça das pessoas. Porque eu posto a aula que eu dou, gente. Eu posto o aluno lendo um negócio, eu posto que a aula foi às 8, eu posto cada coisa, eu posto. A maioria das aulas eu posto, eu não posto todas também, mas eu posto a maioria. Se você tem poucas, poste todas.
todos os dias, todas as aulas. Porque a pessoa vê o outro lendo, o outro estudando, cada um tá no momento e a pessoa resolve que ela quer entrar e ela fala, eu vou entrar, eu vou não sei o que, eu vou tentar. Posta mesmo, porque isso estimula as pessoas a quererem estar naquilo dali também, estudando. Amanda é maravilhosa. Obrigada. Então, tava falando da constância. Tem que ter constância. O pessoal fala, mas é todo dia que tem que postar? Gente, não é que é todo dia que tem que postar. Você tem que postar um conteúdo útil. Quando eu falo útil, não é só ensinando alguma coisa. Pode ser um meme, pode ser uma frase motivacional, porque às vezes a pessoa tá num dia meio assim, ela lê um negócio e fala, pô, legal essa frase e tal. Pode ser uma frase, pode ser um meme, pode ser um conteúdo que você ensinou alguma palavrinha ali também, falada no Rio, pode ser alguma coisa, gente. Então assim, no Stories eu falo, né, eu indico que você costume postar realmente meio que todo dia. No Story eu indico sim, que você tente postar todo dia alguma coisa. No feed não tanto, mas o ideal é que sejam coisas que as pessoas justamente vão estar te vendo, vão estar vendo você falando daquilo dali, vão estar lembrando de você. Então no Stories é indicado que você poste pelo menos todo dia. De vez em quando eu não posto alguma coisa também, mas o ideal é que você poste nos Stories sim todo dia. E aí se faltar um dia, gente, faltou um dia. Se um dia você cansou, naquele dia você não quis, tudo bem. Se um final de semana você foi pra cachoeira, você não quis postar, tudo bem, um final de semana, sabe? Mas é necessário que as pessoas estejam te vendo, sabendo que você tá ali, tá? Então, por isso que eu não tenho um número mágico. As pessoas dizem, mas quanto que eu posto? Mas quanto que eu posto? Gente, não tem, eu vou falar pra vocês assim, posta 4 vezes no feed. Aí você não conseguiu, falou, nossa, um fracasso, não postei 4 vezes no feed. Cara, de repente você postou 2, um conteúdo que as pessoas adoraram, compartilharam pros outros, comentaram lá, e seu Instagram bombou mais do que se tivesse postado 4 coisas que, tipo assim, vou postar aqui porque a Amanda disse que eu tenho que postar 4 coisas, sabe? Então não tem um número mágico, não tem. Mas tem o fato de que você tem que ter uma constância e tem que tá por ali, né? Beleza. E aí, o que acontece? O Instagram, ele é uma ferramenta profissional. O que é essa dicotomia da coisa aqui? O Instagram é uma ferramenta profissional que a gente já tem que ver como profissional, sim. Tem que ter um limite ali, um controle. Não dá pra você achar que é qualquer coisa de qualquer jeito. É uma ferramenta profissional. Mas ela é usada para você se relacionar. Porque a gente usa profissionalmente, mas ela é para se relacionar. Mesmo quem tá usando não profissionalmente, usa pra se relacionar. A pessoa entra no Instagram pra passar o tempo, pra ver o vídeo do TikTok dançando, pra pegar informação, pra ver as novidades, pra ver a notícia hoje, porque você tem as notícias lá, pra ver a pessoa que ela gosta, sei lá, o professor, enfim. Então, elas usam pra se relacionar. A gente também usa. Por mais que a gente tenha esse fim profissional por trás, a gente também usa pra se relacionar. Então, a gente tem que ter isso em mente. É para nos relacionar. Você tem que postar coisas que as pessoas vão ver. Na hora que elas comentarem, você vai responder de volta. Porque é relacionamento. Porque elas vão te comprar. Ninguém compra uma pessoa que não conhece. Ninguém vai chegar pra você e falar, vou te pagar R$500 por mês, mas nunca nem vi sua cara. Ela tem que te conhecer. Então, é pra relacionamento. Você tem que comentar alguma coisa, postar a sua opinião de um negócio, igual eu falei, o que você gosta de comer, de ver, de beber, de não sei o que, entendeu? Pra saber, tipo assim, eu gosto de rosa. Então, sei lá, se a pessoa odeia rosa, de repente ela não vai nem me seguir. Ou se ela gosta de rosa, fala assim, nossa, eu quero ter ela com a Amanda, ela gosta de rosa, sabe? Então, assim, é isso. É relacionamento. E o que eu tava comentando um pouco mais cedo, que eu quero linkar agora, é que o Instagram, sem o Instagram, é impossível conseguir sem o Instagram? Não é impossível, só é muito mais difícil e fica limitado. Por mais que você consiga atingir 5 ou 10 mil reais por mês sem Instagram, porque você foi divulgando e tal, e conseguiu os seus alunos, beleza? Na hora que você quiser expandir isso, você não consegue. Você fica limitado. Por quê? Porque você não tem a base pra a construção, né, dos futuros projetos. Você não tem o quê? O relacionamento. Você não tem o quê? A confiança das pessoas. Você acha que ela vai pegar o dinheiro dela e vai botar na sua mão por quê? Ela tem que confiar em você. Ela só vai pegar o dinheiro, tirar do bolso dela e botar no seu quando ela confiar em você. Então, se você não tem relacionamento com ela, se você não tá lá no Instagram, né, falando com ela, respondendo e tal, ela não vai confiar em você. E confiança muitas vezes leva tempo. Tem gente que ficou o ano inteiro pra mim falando, eu vou comprar a sua mentoria, eu vou comprar o Step Up, eu vou comprar não sei o quê. Mas a pessoa leva meses pra comprar o programa. Eu não sei se ela, sei lá, não confiou, se ela realmente não tinha o dinheiro, se não era prioridade pra ela. Cada um vem me dizendo o motivo. Mas ela compra no outro momento. E aí ela realmente comprou o programa, o curso, o pacote, que seja. E ela vai lá e compra. Em algum momento ela compra. Por quê? Porque ela tá confiando o suficiente em mim e quer pegar o dinheiro dela e colocar aquilo dele naquele momento. Então, quando você não tem essa base, quando você não tá no Instagram se relacionando, na hora que você quiser vender um infoproduto, você quer vender, não sei, uma masterclass, que é uma coisa mais rápida, você quer vender
um pack de aulas, você quer vender um intensivo, uma coisa gravada, uma coisa parte gravada, parte ao vivo, você não consegue, porque você não tá lá. Então, por mais que você esteja faturando 5 ou 10 mil fora, né, do Instagram, eu consegui tudo indicação aqui e tal, eu nem tenho Instagram, nem gosto, tal, não sei o quê, você fica limitado. Então, você consegue sim, tá? É possível sim, te dar mais trabalho para conseguir esses alunos, mas você fica limitado para bases futuras. Então, você fica limitado para fazer, igual eu falei, vender infoprodutos, para eventualmente ter um curso gravado, que não precisa ser necessariamente um curso de idiomas, pode ser um outro tipo de curso, um curso de intensivo. Você fica limitado para parcerias, porque as pessoas hoje querem as pessoas que estejam também aparecendo, para cada vez aparecerem mais juntas. Então, você coloca uma impossibilidade. Isso daí, você coloca um limite. Você não tem pra onde expandir quando você não tá ali no lugar do momento, que hoje é o Instagram. Então, lembrando disso, que você tem esse limite, você não constrói essa base. Calma que eu perdi nos comentários. Deixa eu ver. Mas você pode depois repetir aquela regrinha do 7% pros pacotes de aula? Mas eu vou repetir, mas não sei se vai fazer sentido, que é pra você colocar 7% em cima da hora... Do valor da hora base, pro pacote do meio, e depois 30% pro valor de cima. Mas, ó, essa live vai pro YouTube, tá bom? Então, quando ela estiver lá, você pode rever também com mais calma. Porque se eu for explicar fazendo sentido aqui, a gente não sai daqui hoje, porque já estamos aqui 1h10 falando, minha garganta sempre, como sempre. Tá bom. Então tá, então ó, seu Instagram, o que você tem que colocar lá? Gente, uma foto do perfil que dê pra ver você, tá? Não precisa ser uma foto profissional, daquelas que a gente tem assim, tá? Não precisa. Mas se você quiser também chegar em casa, tirar umas fotos, sabe? Arrumar aí o cabelo assim, tipo o meu, assim, brincadeira. Se você quiser tirar umas fotos também pro arrumadinho, não tem problema, tá bom? Vai lá, pega seu celular, coloca lá encostado nos livros, coloca o timer, tira umas fotos assim, sorri, sério, de lado, de outro lado, de frente. Coloca lá, mas o que tem que dar pra te ver, tá? Então foto que tem o sol atrás, óculos escuro, me ajuda, né, gente? Foto que dê pra ver você, uma foto clara, uma foto que dê pra ver você na foto, tá? Não é você lá no como chama, no ponto turístico, não, uma foto pra ver você. Na bio. O pessoal fica muito preocupado com bio. Ah, o que eu coloco na bio, não sei o que. Gente, é o seguinte, a bio, ela é informativa, tá? Você vai colocar o que você faz, então, professor de tal, né, do seu idioma. Você pode botar uma experiência ou um título se você tiver. Se você tiver formado no não sei aonde, curso não sei qual, prova não sei qual, você pode botar também lá. Não faz muita diferença, porque as pessoas que vão comprar você, quando a gente fala de aluno, normalmente nem sabem o que essas provas significam. E às vezes pra eles isso também não importa muito, porque se você for um saco, olha aí, gente, sei lá, se você não tiver a didática, se a pessoa não gostar do seu jeito, você pode ter 50 títulos. Ela não vai querer te ter aula com você porque ela não gostou do seu jeito. Entendeu? Então assim, você pode colocar lá, então assim, meu objetivo é, se você não tem, tudo bem, tá bom? Um dia você vai ter, um dia você coloca lá. Mas se não tem, ok. Se tem, quiser colocar também, beleza. Outra, não é pra fazer currículo lá não, tá? Formado no não sei onde, curso não sei qual, curso não é currículo não. Você bota um lá pra chamar atenção, tá suficiente. E você tem que colocar o que você pode oferecer. É isso que importa. O que o aluno vai ter com você? Ele vai aprender inglês? Ele vai mudar de intermediário para avançado? Ele vai conseguir viajar com segurança? Ele vai falar com fluência? Fluência, né? Um termo completamente abstrato. Mas a gente tem que falar a língua deles, né? Então, assim, o que ele vai ter com você? Ele vai... Enfim, sabe? Então, o que você oferece? Sabe? Então, assim, você pode colocar lá o que ele vai ter pra você, né? Então, se você reparar, minha bio vai estar lá, eu falando, no momento eu falando do Step Up, que você fatura 18 mil com aulas. Que já é outro nível, tá bom? Pra quando você já tá com aula em grupo e tal, que é um além lá. Então, meu maior objetivo é aquele lá. Então, ele tá na minha bio. Hoje, por exemplo, a gente tá falando de outro assunto. Então, você coloca uma coisa que você oferece pro seu aluno lá, pra ele saber o que ele vai ter de vantagem. Na questão do feed, uma coisa, gente, que é grave. A gente tem que... Eu observo o feed das pessoas, às vezes. Gente, você tem que lembrar o seguinte, anota aí que você tem que ter um feed altruísta. Anotou? Um feed altruísta. Tipo, Amanda, eu acho que eu não sei o que é altruísta. Gente, é o contrário do egoísta. Não sei se a definição é essa no dicionário, mas a minha cabeça tá assim. Então, é o seguinte. Egoísta é o quê? A pessoa que só pensa nela, né? E o altruísta é a pessoa que pensa no outro. Então, o que acontece? Você vai fazer um feed que seja útil para as pessoas. Não quero saber se você acha interessante falar sobre gramática do não sei o que, do não sei o que. Se o seu foco não for vender gramática, você não vai ficar falando de gramática. Porque as pessoas, de um modo geral, majoritariamente, elas não querem saber de gramática. Claro que se a sua aula for de gramática, se o seu conteúdo for de gramática, se o seu objetivo for, sei lá,
formar pessoas para fazer provas de proficiência, você deve falar de gramática. Mas se não, não. Então não fica postando dica que é inútil para quem está assistindo, que é desinteressante para quem está assistindo. Se você quer falar de inglês para as pessoas, tem que dar dica, gente, dicas curtas, tá bom? Então não grava um reel com 5 coisas, porque a pessoa vai entrar naquele reel e vai sair confusa. Grava um reel com uma dica. Como é que você fala pão em inglês? Como é que eu falo vai catar coquinho em inglês? O que significa a expressão, sei lá, to sugarcoat? Então assim, você pega uma expressão e ensina para as pessoas. Você tem conteúdo eterno fazendo isso no reel, tá bom? Ensina uma palavra, ensina o que significa tal coisa, ensina como é que ela faz para se apresentar, como que ela escreve um e-mail de trabalho, como que ela fala para falar quantos anos ela tem, como que ela fala para dizer onde ela mora, sabe? Então ensina coisas que sejam úteis para ela. E como é que você vai saber o que é útil para ela? Você vai percebendo o que as pessoas estão marcando lá. Isso é uma coisa, você tem que estar com o seu Instagram comercial, né? Quando você entra lá nos settings, configurações, você lá nas configurações, você entra, acho que em conta, se eu não me engano, lá embaixo, você consegue trocar sua conta para comercial. Eu não estou ensinando talvez o passo a passo específico, mas qualquer YouTube que você colocar lá como colocar a conta para comercial, ele te ensina o passo a passo em 1 minuto, tá? Então, assim, você coloca a sua conta para comercial e você vai começar a ver se as pessoas estão salvando aquele post, se elas estão compartilhando aquele post, quantos likes deu naquele post. Você vai ver os comentários, você vê todas as métricas. Então, você sabe que as pessoas estão gostando daquele tipo de conteúdo, né? E aí você vai procurar fazer mais conteúdos que elas vão gostar e às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, normal. Mas você tá sempre tentando fazer aquilo dali e sempre deixando um conteúdo interessante para elas. Então você pergunta na caixinha o que elas querem ver, qual a dúvida, como é que você consegue ajudar. Abre caixinha com frequência. Fica falando sozinho lá no começo mesmo, porque é isso que acontece. Manda pergunta pra você mesmo no começo também, não tem problema nenhum, ninguém vai saber. Então, assim, começa esse relacionamento, começa a criar essa relação pra poder você saber o que as pessoas querem. Porque você precisa dar o que elas querem. As pessoas, quando elas vêm pedir alguma coisa, falam, graças a Deus. Então, no começo é mais difícil criar esses conteúdos, porque elas não estão pedindo ainda. Você não sabe o que elas querem. Às vezes nem elas sabem o que elas querem. Então, você começa a fazer. Depois de um tempo, elas vão começar a pedir, né? E aí você começa a fornecer o que elas querem. E claro que vai ter coisa que você não vai conseguir também, porque às vezes as pessoas pedem coisa demais. Mas você vai ficando mais fácil, tá? Isso eu quero dizer. Depois que de um tempo você começa a nutrir essa relação, vai ficando mais fácil de ter ideias. Até porque também depois que vai descendo muito conteúdo, você consegue reutilizar. Você pega um conteúdo que tá lá embaixo já, só muda a capa, troca e tal, porque estão chegando outras pessoas, saíram outras, porque as pessoas não ficam te seguindo na terra, as pessoas mudam de gosto, de preferência, sei lá, enfim, elas falam coisas que elas não gostam, enfim, as pessoas saem e outras pessoas chegam. Então o Instagram é pra você fazer isso, altruísta, pra você fazer um Instagram que é útil para as pessoas, um conteúdo que elas vão querer consumir, tá? E aí uma coisa que você pode fazer pra ajudar nisso é fazer uma lista de dores e desejos das pessoas. Então, por exemplo, se você vai dar aula de inglês, né, para as pessoas que querem viajar, quais são as dificuldades dessas pessoas? Cara, quais são as dores? Ela vai chegar lá no aeroporto de Miami e ela quer alugar um carro pra ir lá pra Disney, pra ir pra não sei onde, enfim, as coisas lá. Então, assim, como é que ela faz pra alugar um carro? Trazer memes disso daí, fazer piada e tal. Como é que ela faz pra fazer um check-in no hotel? Como é que ela faz pra resolver um problema, sei lá, do cheque, não sei, entendeu? Então, assim, você vai trazendo, você faz uma lista de coisas pra poder você entender mais aquela pessoa. Você vai trazer o que são os desejos dela. Pô, ela quer viajar com tranquilidade. Pô, ela quer conseguir falar sem a família ficar passando fome, sabe? Então, assim, você lista pra poder você entender o que aquelas pessoas querem. Vai, para um momento e fica anotando mesmo. Cara, eu acho que a pessoa quer isso. Eu acho que as dificuldades dela são essas. E anota. Pra depois, na hora que você for preparar um conteúdo, você falar, ó, posso fazer um conteúdo disso, porque a pessoa tem essa e essa dificuldade. E essa. Quanto mais você conversar com aquelas pessoas, mais você vai entender elas. Você vai entender sobre elas. Então você consegue oferecer cada vez melhor, sabendo a realidade e a necessidade das pessoas. É preciso focar em um único assunto? Como se fosse um especialista, eu posso dizer apenas genérico aula de francês. Então, quando você foca em alguma coisa, você se comunica melhor com as pessoas. Por exemplo, se você vai falar aula de francês para mães, aula de francês para mulheres depois dos 30, aula de francês para quem mora não sei aonde. Quando você foca assim, você conversa melhor com elas. Porque, por exemplo, esse negócio de mãe, por exemplo, uma coisa que divide muito as pessoas. Se você vai fazer um negócio para mães, você sabe que elas vão ter
a criança entrando no meio do momento lá, ou ela vai ter uma emergência e não vai conseguir estar lá com você, e não sei o que. Então, assim, você pode nichar sim. Então, quanto mais você nichar, melhor você se comunica com as pessoas. E quanto mais você nichar, maior a chance de você se tornar referência naquele ponto. Porque aula de francês, você tem vários. Agora, aula de francês, como eu falei, para mulheres que trabalham no mercado financeiro, quem que dá aula de francês para mulher que trabalha no mercado financeiro? Eu não conheço ninguém. Então, assim, você pode nichar assim como uma estratégia para você ganhar espaço mais rápido. E depois você pode abrangir e depois ser aulas de francês, depois de um tempo, né? Mas se você conseguir nichar, é melhor. Às vezes a pessoa não consegue nichar. Às vezes ela fala, mas eu não sei pra quem que eu vou dar aula. Então tá, então começa com aula de francês. Beleza. Começa. Não fica parada, não. Começa. Pode ser que com o tempo você perceba, né? Ah, não quero trabalhar. Tem gente que já fala, não quero trabalhar com business. Ou então, não quero trabalhar com criança. Ou, às vezes eu começo a perceber o que você não quer também. Pra depois você perceber o que você quer. Eu dou aula de... O David, eu dou aula de francês pra quem quer ir pra Paris. Tá aí, tá vendo? Então, se a pessoa quer ir pra Paris, ela fala, pô, o David, olha lá, um objetivo bacana e tal. Inclusive porque ele traz, depois vocês podem olhar lá no Instagram do David, tá comentando aqui, que ele traz muito sobre a cidade. Sobre lá as viagens, às vezes, né, sobre a Europa e tal. Então, você começa a conhecer um pouco mais. Isso é muito interessante, trazer a cultura pra pessoa conhecer. Como é que é a festa tal lá naquele país, como é que é a cultura tal, o Natal, o não sei qual, o feriado, entendeu? Então, assim, trazer um pouco da cultura do país também ajuda bastante, porque as pessoas, elas se interessam, né? Elas não são máquinas. Inclusive, ninguém entra no Instagram pensando, nossa, hoje eu vou aprender aqui uma palavra nova. Ela entra no Instagram pra passar o tempo. Às vezes ela aprende uma palavra nova, mas se ela lê também outras coisas, né? Ela vai acabar se mantendo presa mais tempo ali. E o David, quem quiser aprender francês, tá aí, David. Então, pois é. Então, é isso aí. Uma pergunta que eu lembrei agora que as pessoas fazem também. A questão de identidade visual. Pagar alguém pra fazer os posts lá, tudo bonitinho. Gente, quando a gente fala de ganhar dinheiro, primeiro você tem que ter o dinheiro pra você depois pagar as pessoas. É essencial ter um feed todo combinandinho? Não. O que você pode fazer? Entrar no Canva, que é uma ferramenta gratuita, o site canva.com, e fuçar lá um pouco e definir pelo menos as cores e a fonte, né? A letra que você quer usar. E fazer os posts sempre com aquelas cores e aquela fonte. Minha garganta. Então você pode fazer sempre esse e usar lá pra você ter pelo menos as cores e a fonte. Gente, é suficiente pro começo, tá bom? Não precisa ficar se preocupando, o meu Instagram tá feio. Deixa eu te falar, o Instagram pode estar feio. Se o conteúdo estiver bacana, as pessoas vão ficar. E aí, depois você vai melhorando, depois você contrata alguém. Depois, gente, primeiro você tem que fazer. Primeiro você tem que fazer o dinheiro acontecer. Pra depois você ficar se preocupando demais com essas coisas, tá bom? Então, assim, procura pelo menos a cor, a fonte e tal. E aí coloca lá, um pouco mais organizadinho. Mas tá bom pra um começo, pra fazer o post. Coloca o post lá, tá? E aí tá suficiente pra esse momento. Fio, 1h30 falando, meu Deus. Como é que vocês estão de ouvido aí? Minha garganta já tá. Então, gente, esse tópico que eu falei com vocês. Já me mandem dúvidas aqui. Enquanto vocês mandam dúvidas, eu quero falar pra vocês que tem mais desse tópico pra gente faturar ali 10 mil reais com a aula VIP lá no Voar, tá bom? Então, o Voar é um curso completo que a gente vai falar desses tópicos, mais parte contratual, mais como é que monta posts. Então, você tem ali quase 20 aulas pra você dar esse start na sua carreira. E aí, você tem o Voar, então aproveita. Já que tá começo de ano, que é a melhor fase para você captar alunos. E aí, para entrar lá no Voar, que tem esse conteúdo e mais, tá bom? Então, assim, a gente aprofunda os conteúdos lá. E o link tá na bio. O Voar, ele custa R$ 491. Então, se você parcelar ali, ó, em 5 vezes, fica 5 de 107. 5 vezes de R$100, gente. R$107. Então, vai lá. Link na bio. E vamos no Voar, para poder a gente aprender tudo o que precisa para faturar esses realmente 5, 10 mil reais. Márcia, fazer e-book para atrair funciona? Então, Márcia, funciona. Gratuito funciona. Para atrair também funciona. O pessoal usa muito, né? Agora tem que ser um e-book que você tenha um conteúdo que realmente seja útil para ela e sem ser muito longo, porque as pessoas não querem ficar lendo um e-book gigantesco, né? Então, um e-book que tem um conteúdo que vai ser útil para elas funciona. Você coloca lá gratuito e aí elas baixam, né? E aí é bom que você pega o e-mail delas pra você poder se relacionar com elas depois. E aí funciona, nesse primeiro momento funciona assim. Amanda, você é um gênio. Obrigada, gente. Obrigada.
Mais dúvidas? Me mandem mais dúvidas. E eu já falei tudo que vocês queriam saber. E aí não temos nem mais dúvidas. Separei vários tópicos muito interessantes aqui. Então são todos muito importantes. Apliquem. Que começo de ano realmente está super em alta para as pessoas, para os alunos entrarem, viu? Então assim, janeiro todo, antes de carnaval, depois de carnaval, é timing. Voar, gente. Voar na veia. Entra no voar. Mais alguma dúvida? Perguntem, vamos encerrar. Que demora pra chegar, né? Os comentários são atrasados. Mas eu acho que era isso, pessoal. Temos uma pergunta. Trabalhando stories a partir de agora. Em quanto tempo poderia começar a ter resultados? Então, a gente não tem como saber isso, né? Baseado assim, eu não sei nem o que já tem no seu Instagram, o que tem lá. Mas eu recomendo que, por exemplo, você procure fazer o mais rápido possível o feed, pelo menos ali às 12, às 15, 18 postagens. Você procure encher pelo menos a tela toda do telefone no feed. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer o mais rápido possível. Encher a sua tela do feed toda, para poder a pessoa entrar e ela ver pelo menos uma tela cheia de feed, tá bom? E aí, stories é isso, você postar um pouco do seu dia a dia, postar um pouco das suas aulas. Gente, o que você tem que ter nos destaques? Olha, falando em questão de stories. Depois você pode dar uma olhada no meu, inclusive, no meu destaques. Você tem que ter lá por exemplo, de repente comece aqui, o que a pessoa vai encontrar lá? Vai encontrar dicas de inglês, vai encontrar um pouquinho sobre a sua vida e tal. Ela tem que saber lá como é que ela te contrata. Então, como funcionam as aulas, você tem que ter um destaque lá. Como funcionam as aulas? Pra ela saber como é que funciona. Ela tem que te contratar de maneira fácil, tá? Então, deixa o link lá na sua bio, coloca o link do seu WhatsApp, por exemplo. Você também faz isso na hora que você coloca também no Google. Link para o WhatsApp. Ele vai te dar lá 50 sites. Você coloca seu WhatsApp, ele vai te fazer um link. Pronto, é simples assim. Coloca o seu link no WhatsApp, deixa lá, coloca no link também nos stories, deixa os seus destaques preparados, tá? Então, como é que funcionam as aulas, como que você pode começar as aulas. Então, assim, coloca destaques úteis para as pessoas, para elas te encontrarem com facilidade, para elas te acessarem com facilidade, tá? Saberem como é que funciona, tem que estar fácil o acesso. E, inclusive, coloca na sua bio, já falei que você é professor seja lá o que for, professor de inglês e tal, porque você tem que ser acessível, você tem que ser achável, você tem que ser buscável no Instagram, tá? Então, aproveita os destaques e coloca lá também. Então, enche o seu feed primeiro, uma tela, e deixa os destaques preparadinhos. Pode ser que isso leve um tempo, porque às vezes demora pra gente fazer isso tudo, mas tenha esse objetivo, vá fazendo nem que seja aos poucos. Naquelas, contratos, como fazer online? Então, você pode usar o Authentic. A Authentic é um site de assinaturas eletrônicas. É claro que não é uma assinatura, certificação digital e etc. Até porque quem já me acompanha aqui sabe que essa questão de contrato, ela é muito mais pra gente ter uma organização, né? Não é pra gente entrar realmente judicialmente contra o aluno. Então eu uso o Authentic, que tem até 20 assinaturas por mês. Então é bem... 20, né? Normalmente você não contrata mais do que 20 por mês. Se passar disso também, você tem que assinar o pacote, né? Então, o Authentic é bem tranquilo, é bem intuitivo, sabe? Você entra lá, você coloca o documento do Word, marca onde o aluno tem que assinar, envia para ele por e-mail, na hora que ele abre o e-mail, ele clica para assinar e volta assinado para você. Aí você tem um contrato assinado. Então, dá para assinar no Authentic, tá? Joga no Google também lá, Authentic Assinatura e tal, que dá para achar o site. Não lembro se o site de cor é Authentic, authentic.com, enfim. Mas é Authentic. Aí o David também usa, aí eu uso e recomendo. Ele é super prático. Também acho bem prático. Márcia, obrigada demais. Então, obrigada, pessoal. Vamos finalizar, então. Tá bom de live por hoje. Misericórdia da live. Gente, acho que eu nunca falei tanto numa live. Meu Deus, eu tenho que separar menos conteúdo por live, então. Meu Deus. Então, mas eu queria dar uma live realmente completa pra poder vocês realmente atingirem esses 5 mil, né? Pra gente realmente faturar esse dinheiro aí, aproveitar o começo do ano e continuar, né, e animado e tal, porque é muito ruim trabalhar sem estar ganhando um dinheiro bacana. Então, agora a gente vai ganhar um dinheiro bacana. Venham pro voar e... é isso. Vamos nessa. Até a próxima live. Obrigada por quem tava aí. Tchau, tchau.